Nossa dica literária de hoje é o novo livro do escritor Luiz Henrique Pelanda, O Caçador Chegou Tarde. Reúne 62 contos inéditos do autor finalista do Prêmio Jabuti 2022. Nos textos, Luiz Henrique leva o leitor ao mergulho na subjetividade de seus personagens, com reflexões sobre o tempo, a memória e as mudanças sociais. Mas nada melhor que o próprio autor para contar mais pra gente sobre o livro. Bem-vindo ao Arte Clube, Luiz. Olá, Jansen. Olá, ouvintes do Arte Clube. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bem, esse meu livro novo, Caçador Chegou Tarde, ele reúne 62 contos curtos que formam um conjunto de histórias que um dia eu resolvi chamar de sonhário. Mas não chamei de sonhário porque sejam sonhos, mas porque utilizam sim uma linguagem que remete às narrativas oníricas, à onirografia, né? Enriquecida aí sim com recursos do conto de fadas, da fábula dos mitos de criação, e claro, da literatura contemporânea, né? Eu acho que é o principal. Então, são várias histórias curtas sobre crianças, basicamente, sobre animais reais ou imaginários, que são personagens comuns ao sonho, né? Reconstruções da memória, num Brasil ainda anterior à urbanização. A maior parte das histórias se passa num país não nomeado, mas um pouco mais antigo que o nosso, mas que reflete de várias maneiras o nosso país de hoje, o Brasil de hoje. O Luiz Henrique Pelanda foi finalista do Prêmio Jabuti 2022 com o livro Na Barriga do Lobo. E ele conta pra gente que existem conexões com o novo livro Caçador Chegou Tarde. O Na Barriga do Lobo era um livro de crônicas. E essas crônicas elas se passavam em Curitiba, nas ruas de Curitiba, e cobriam os nossos últimos anos, né, de história. E aí, claro, esses últimos anos foram anos de crise política, econômica, de muita briga, muita incerteza, muito desânimo. E no final do livro, né, as últimas crônicas, a gente entrava no período da pandemia, um período pré-eleitoral e o período pandêmico. É claro que traçava-se um paralelo aí, eu não falava diretamente de política, mas as ruas, né, ainda mais na nossa cidade, em Curitiba, elas refletiam esse momento, né, um momento que a gente pode até chamar de trevoso, né? E aí, falando de trevas, né, esse livro ele tinha uma epígrafe dos irmãos Grimm, tirada da Chapeuzinho Vermelho, onde o caçador abria a barriga do lobo, né, tirava a Chapeuzinho lá de dentro, e a primeira coisa que a Chapeuzinho fala é: nossa, que susto, estava tão escuro na barriga do lobo. E aí o livro termina nessa escuridão, né, daquele período, dessa história recente nossa, onde a gente não sabia para que lado as coisas iriam se desenvolver ou evoluir, né? Era uma coisa muito complicada e havia, sim, uma esperança de que talvez a gente saísse dessa escuridão, mas a dúvida que vai ser refletida daí no meu livro novo, livro de contos chamado Caçador Chegou Tarde, e que conversa com essa metáfora, né, da Chapeuzinho, do lobo e do caçador, né? A dúvida era essa: o caçador chegará tarde ou não, né? De que jeito a gente vai sair dessa barriga, dessa escuridão? Como é que esse processo digestivo não estará adiantado demais? Eu acho que é mais ou menos essa linha principal, né, de conversa entre os dois livros, que tem a ver, claro, com o período histórico que a gente está passando ainda. Luiz Henrique Pelanda é escritor e jornalista natural de Curitiba. Já publicou os livros O Macaco Ornamental, Nós Passaremos em Branco, Asa de Sereia, Detetive à Deriva, A Fada Sem Cabeça, Calma, Estamos Perdidos e os já citados Na Barriga do Lobo e o novo O Caçador Chegou Tarde. E o autor fala agora das suas principais influências literárias. Bom, Jansen, as influências, né, elas são muitas, né? É até difícil separar influências, selecionar influências para localizar, né, o livro a partir delas. Bom, da Bíblia até o Mahabharata, passando pela literatura indígena, que está sendo muito publicada agora, em comparação ao que nós tínhamos antes, né? Eu acho que tudo isso, todas essas leituras, elas vão influenciar a minha escrita nesse livro, mas é claro, né, que eu sou devedor de diversos autores da literatura universal do século XX, por exemplo, que trabalharam com estéticas parecidas com a desse livro, né? Aí você pode colocar
Falei devedor, não estou falando que eu não estou me igualando a nenhum, mas eu posso colocar aí o Kafka, o Karel Capek, Kawabata, Papa Diamantes, o grego, né? Angela Carter, Leonora Carrington, Ítalo Calvino, autores latino-americanos, né? Claro, como o Garcia Marques, como Cortázar, Borges, Silvino Ocampo, Bioy Casares. Vamos pegar uns brasileiros também, colocar aí o Murilo Rubião, José J. Veiga, o Campos de Carvalho, né? O surrealista, um ator tão pouco lido, tão esquecido. E aí, uns contemporâneos, hoje a Olga Tokarczuk, né, a polonesa, Lyudmila Petrushevskaya, russa, Anne Carson. Bom, eu acho que a gente pode falar de todos eles, desde os gregos até o Ailton Krenak hoje, né? Tudo isso aparece no que a gente escreve. Mas eu acho que o que conta mesmo na literatura, na hora do vamos ver mesmo, da leitura, é a experiência do autor e do leitor, a relação entre o autor e o leitor na sua época, né? E eu acho que cada relação, apesar de tantas influências e tantas referências diversas, né, de cada autor e de cada leitor, cada relação entre o autor e o leitor é única. Eu acho que é isso que é o principal. Obrigado ao escritor Luiz Henrique Pelanda. Muito mais sucesso para o livro O Caçador Chegou Tarde, um lançamento da editora Maralto.